E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, parte 3 da aula de sistemas de armazenamento, a gente vai fazer a modelagem de um sistema de armazenamento. Então, nós falamos na parte 1 de alguns conceitos, de alguns métodos e equipamentos e de estratégias que são utilizadas para controle de estoque. Na parte 2, a gente falou de alguns sistemas de armazenamento automático que existem. E agora a gente vai fazer uma análise de engenharia. Vamos falar um pouco de modelagem aplicada a um sistema de armazenamento. Bom, o que é a modelagem, pessoal? É desenvolver modelos matemáticos, equações, sistemas de equações que vão representar e vão permitir analisar as características de um sistema, que pode ser um sistema físico, por exemplo. A gente pode utilizar a modelagem em várias áreas para estudar como componentes interagem entre si. Na automação, a gente usa muito para a modelagem no controle de processos, para que a gente tenha um modelo físico representado através de equações, para que possa ser analisado, por exemplo, a estabilidade do sistema em determinados pontos de operação. E a gente pode, obviamente, na manufatura, usar vários modelos para representar máquinas, linhas de produção, e sistemas de armazenamento não fogem disso. O que a gente ganha com a modelagem? A gente consegue, alterando variáveis das equações e dos sistemas de equações, ver como é que esse sistema vai se comportar. E também nessa aula a gente vai usar ferramentas como o editor de planilhas, mas também poderia ser feito em linguagem de programação, em scripts. A gente vai colocar as equações que representam o modelo nesse software, né, no editor de planilha, no caso, e a gente vai ver como as variáveis impactam, então, nos tempos, nas velocidades que a gente vai ter nesse sistema de armazenamento. Então aqui a gente vai representar um sistema de estantes para pallets simplificado, tá? Não é esse da figura do lado, mas a gente tem nessa figura justamente um sistema de armazenamento em estantes. Vocês podem ver que tem estações de entrada e saída. Nós temos aí o produto chegando, pallets chegando para serem armazenados e carrinhos que transportam até transelevadores. Esses transelevadores levam então até uma determinada posição lá no sistema, tá? Então, a gente tem aí uma série de coisas interagindo e a gente pode utilizar modelos para representar esse sistema e ver como os números vão ser impactados quando a gente começa a alterar algumas coisas no sistema. Então, por exemplo, a gente pode modelar equações para calcular os tempos que vai levar para levar um pallet a uma determinada posição, capacidade, o volume, as dimensões desse sistema, a necessidade de veículos, quantos veículos vão atender uma determinada demanda e também analisar então o impacto de possíveis melhorias. Vai aumentar a velocidade de um carrinho, vai trocar o modelo do carrinho, quanto isso vai te dar em taxa de entrega, tá? Então é possível levantar uma série de características através da modelagem. Então a gente vai fazer um modelo simples aqui de um sistema de estantes para pallets. Só para entender mais ou menos o modelo simplificado, nós temos uma estação de carga e descarga que vai colocar em cima desse carrinho, que está destacado aqui por uma caixinha, tá? Uma caixinha amarela. Vai colocar um pallet em cima, esse carrinho vai andar uma distância em X até um compartimento. Vai ter ali uma parte que vai levantar esse pallet na posição Z, quase como um elevador, e depois ele vai andar aqui dentro do sistema até o compartimento Y, que ele vai acessar aqui, que está na profundidade. Então esse carro anda em um eixo de cada vez, vai até a posição, descarrega ou carrega e volta pela mesma posição, pelo mesmo trajeto. E quando ele chega lá na posição de destino, ele leva um tempinho para carregar e descarregar. Então é mais ou menos esse sistema que a gente está assumindo aqui, que a gente vai modelar. E para isso a gente começa já a delimitar e definir algumas variáveis. Por exemplo, variáveis associadas com a quantidade de compartimentos do sistema. Então, a gente pode definir NX como a quantidade de compartimentos em X, NY como a quantidade de compartimentos em Y e na altura aqui, NZ. E cada compartimento tem as suas dimensões. Então, a gente define L como as dimensões de cada compartimento, LX, LY e LZ. Então, a gente tem uma noção aqui, usando NX, NY e NZ, da capacidade, né? A gente já consegue tirar algumas informações. Outras variáveis importantes que a gente vai ter é a largura da estante. Então, a gente tem aqui, ó, a largura da estante em X,
são as estruturas que vão dar sustentação para os compartimentos, obviamente, né? Então a gente tem a largura das estantes em Y e em Z também. Então a gente tem isso aí definido como E, justamente porque isso vai dar as dimensões que esse sistema vai ter. O sistema sempre vai ter, pessoal, por exemplo, no eixo X, ó, vocês estão vendo que tem 4 compartimentos, né? Então, ele sempre vai ter para 4 compartimentos, 1, 2, 3 e 4, 5 estantes, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, para calcular, por exemplo, as dimensões em X, a gente tem que considerar o número de compartimentos e a largura das estantes, mais uma estante, certo? 4 estantes aqui, mais uma. Então, a gente usa dx, dy e dz no nosso modelo para representar as dimensões em X, em Y e em Z. E vocês podem ver que em Z, pessoal, não tem, né, a estante na base aqui, não tem uma estrutura na base, tá? Que vai dar essa base aqui embaixo. Então, em Z, a gente só vai precisar contar o número de compartimentos, por exemplo, 4 compartimentos e 4 estantes, como a altura do sistema. Não tem aqui embaixo, tá? Então, a gente começa a observar essas características. Outras variáveis importantes. Nós vamos definir Px, Py e Pz, ou Pxyz, como um compartimento de destino do nosso carrinho. Então, o carrinho vai estar aqui no ponto 0, na referência do nosso sistema, e a gente vai passar uma posição em X, em Y e Z para ele andar, e ele vai, então, até aquela posição. Então, por exemplo, a posição mais alta do sistema aqui em Z vai ser P1, que representa, é o primeiro compartimento em X, é o primeiro compartimento em Y, e o último compartimento em Z, dado por NZ. Então, a primeira posição do sistema é P1, 1, 1, e a última lá atrás, lá no fundo, lá em cima, é PNX, PNY, PNZ, tá? Então a gente define essas posições para poder calcular os tempos. E quando a gente tem a posição de destino definida, a gente consegue calcular então a distância que ele vai precisar percorrer em X, a distância que ele vai percorrer em Y e a distância que ele vai ter que percorrer em Z para chegar naquele compartimento, tá? Que eu coloquei aqui na figura, ó, como dpx, dpz e dpy. Podem observar que se ele quiser ir no compartimento 1, 1 e 1, ele anda uma estante e um compartimento em X. Em Y, ele também vai andar, né, porque ele tem que entrar dentro do compartimento. E em Z, ele não precisa andar, certo? Porque ele já está na posição em Z certinha aqui no eixo, tá? Então, cada posição ali tem uma distância específica, que a gente também vai precisar levantar essas equações para calcular os tempos. E o carrinho também vai interferir no nosso modelo. Ele vai ter uma velocidade em X, uma velocidade em Y, uma velocidade em Z. Podem ser diferentes por características de construção, né? Por causa que tem um elevador e tudo mais. E ele vai ter, a gente define aqui no modelo, que quando ele está carregado, ele anda a metade da velocidade carregada. Então a velocidade carregada em X é metade da quando ele está descarregado. Mesma coisa para Y, mesma coisa para Z, tá? Então, só para complicar um pouco mais o modelo. E outra coisa que a gente tem, que sempre que ele está lá dentro do sistema, ele tem um tempo de posicionamento, que é o tempo que ele leva para ou pegar o pallet e colocar em cima, ser carregado, ou para descarregar o pallet, tá? A gente chama esse tempo então de TP, que é um tempo ali que vai levar para fazer essa movimentação quando chegou na posição. Então, como é que a gente vai determinar o tempo de entrega ou o tempo de retirada? Bom, é o tempo total que vai levar para ele ir até a posição de destino, fazer o posicionamento, que é o TP, e voltar. Então, esse é o tempo de entrega ou tempo de retirada. Então, nessa animaçãozinha aqui do lado, vocês vão ver como é que ele vai chegar na posição 1, 2, 3, que seria o primeiro compartimento em X, o segundo em Y, e o terceiro em Z, ou seja, nessa posição aqui, lá no fundo, tá? Então, olha só, primeiro ele vai andar a distância equivalente em X, que é uma estante e um compartimento. Depois ele vai andar em Z, essa distância, que é equivalente, então, a 3 estantes e 3 compartimentos, e 2 compartimentos, perdão. E em Y, então, ele vai andar também 2 estantes e 2 compartimentos de distância, tá? Para chegar naquela posição. Então, pessoal, definimos aí uma série de variáveis que vão influenciar no nosso modelo,
Não vamos colocar mais, tá? Essas aí são suficientes para entender a ideia. Então, o modelo a gente vai tentar sempre facilitar que essas equações tenham as variáveis mais relevantes para análise. E a gente sempre vai fazer considerações que vão acabar limitando o nosso modelo, tá? Então, a gente está representando tipo um deep lane sem corredores internos, né? Um sistema de armazenamento exatamente como eu expliquei ali que ele funciona. Só vai ter um carrinho, tá? Não vão ter carrinhos operando em paralelo. E o movimento é dado primeiro em X, depois em Z, depois em Y. A gente sempre está presumindo que o caminho até o ponto desejado está livre, ou seja, não tem pallets no meio, né? O carrinho anda livre dentro do sistema de armazenamento. E a gente não está considerando o tempo que leva para ele acelerar e desacelerar. Teria que entrar essas equações de aceleração junto, se a gente quisesse modelar isso. E a gente não está considerando que no ponto inicial vai ter um tempo de carga e descarga. A gente está só considerando o TP no ponto de coleta ou armazenamento, tá? Então, todo modelo vai ter limitações e com o tempo a gente vai refinando, aprofundando esse modelo à medida que vai identificando mais variáveis que vão influenciar no desempenho desse sistema, beleza? Então tá, a primeira etapa era essa, compreender o sistema, determinar quais variáveis são relevantes e a gente tem que determinar ainda as métricas que são relevantes. Para esse estudo aqui, a gente vai usar 5 métricas que vão tornar equações, né, ou testes que a gente vai fazer. A primeira métrica é a capacidade, é a quantidade de compartimentos que esse sistema tem. A segunda é o tamanho desse sistema, o tamanho da estrutura distantes que vai ter os compartimentos. O tempo de retirada de uma posição específica, ou seja, quanto tempo leva para o carrinho ir até uma posição, pegar um objeto e trazer ele carregado, então de volta para a estação inicial, para a origem. E o número de entregas e retiradas por hora que a gente vai ter, ou seja, a taxa de entregas que a gente consegue dado uma posição específica. Se o carrinho ficasse indo o tempo inteiro para a mesma posição, quantas entregas por hora ele vai conseguir fazer? Tá? Isso tem a ver muito com a taxa de entrega, então, ou taxa de retirada. E por fim a gente vai olhar só para o tempo médio. A gente vai ver qual é o tempo num compartimento intermediário do sistema. É só uma projeção média, então, de como vai ser o desempenho do sistema. Então, a primeira coisa é levantar um modelo. Capacidade em pallets, que é a primeira análise que a gente quer fazer, é o número de compartimentos disponíveis. Essa equação é relativamente fácil, pessoal. A gente vai ter o número de compartimentos em X, em Y e Z, e basta multiplicar esses 3 números para a gente descobrir a capacidade total em compartimentos. Essa é a nossa primeira equação, tá? Sem muito segredo. Se vocês quiserem contarem as caixinhas aqui do lado, vocês vão ver bem esse número, tá? Bom, a segunda equação é o tamanho, então, dessa estrutura das estantes, né? E olha só, como eu comentei antes, a distância ou as dimensões em X vão ser o número de compartimentos em X vezes a largura do compartimento, né? Então, estou considerando aqui as larguras dos compartimentos, mais o número de compartimentos vezes as estantes em X, mais uma estante, que é a última estante aqui. Então, se a gente simplificar nx vezes lx mais nx vezes ex mais 1ex, a gente chega na equação nx, lx, ex mais ex em evidência, mais ex aqui fora, tá? Então, essa última aqui representa a última estante, e aqui é proporcional ao número de compartimentos, então. Então, a gente tem a distância em x, mesma coisa para y, né? O número de compartimentos, e aí somando uma estante e uma largura de compartimento em y, mais a última estante aqui, em y, né? Então, essa é a distância em y. E em z, pessoal, a distância, as dimensões vão ser o número, então, de compartimentos em z, e aí em evidência a largura do compartimento mais uma estante, tá? Não tem que somar a última estante, porque vocês podem ver que só tem estrutura distante em cima e não embaixo no nosso modelo, tá? Então, em Z fica um pouco diferente a equação. E aí, para levantar o tempo de entrega de um pallet, de uma posição específica, a gente precisa de 2 dados. As distâncias que vão ser percorridas, as velocidades que vão ser que ele percorre, né, em cada eixo. Então, a posição específica
Px, Py e Pz é a nossa posição de destino, que a gente quer chegar. E aí, sabendo a posição, a gente consegue calcular então a distância percorrida em cada eixo, que está aqui do ladinho. Vocês podem ver que a distância que o carrinho vai andar em x é justamente o tamanho de um compartimento mais uma estante vezes a posição do compartimento em x. Só para recapitular aqui, isso seria o carrinho andando daqui de EX, um EX mais um LX, tá? Então, ele sempre vai andar essa quantidade aqui, pelo menos, tá? Então, em x é justamente isso, em y é a mesma coisa. É a largura de um compartimento mais a largura de uma estante vezes a posição que ele quer chegar. E em z é um pouquinho diferente. Se ele estiver na primeira posição, na posição 1, ou se a posição 1 for o alvo, ele não vai ter que andar em z. Ele só começa a andar depois da segunda posição, porque ele já está aqui, ó, na posição certa em z. Então aqui a gente pega a posição em z menos 1, porque se estiver na primeira posição vai dar 0 esse termo, né? E aí multiplica então pela largura em z do compartimento mais a altura da estante em z, tá? Então aqui, ó, calculamos a distância em x, em y e z que esse carrinho vai andar. E aí para calcular o tempo de entrega, né, eu deixei como TR esse tempo, em função da posição, vai ser dado pelo quê, pessoal? Pela distância percorrida em x, dividido pela velocidade descarregado, mais isso vai dar o tempo que ele vai precisar em x para ir até a posição, né? Aqui também, ó, a distância em y dividido pela velocidade vai dar o tempo que ele vai levar em y para chegar na posição, e em z também, né? A distância percorrida em z dividido pela velocidade. Isso vai dar o tempo de ida para ele ir até uma posição. E a gente está considerando aqui a velocidade descarregada, né? VD. Então, a gente está considerando que ele está indo vazio. A gente vai ter mais o termo TP, que é o tempo de posicionamento, para ele pegar ou descarregar na posição. E, por fim, o tempo de retorno. Aqui está carregado, tá? Então, ó, é a distância percorrida em x, exatamente a mesma distância que ele vai ter que voltar para chegar na origem, dividido pela velocidade carregada em x, isso aqui vai dar o tempo em x, esse termo vai dar o tempo em y e esse o tempo em z. Então, ó, a gente calculou todos os tempos que leva para ele chegar na posição e voltar. Esse é o nosso TR, tá? E se a gente considerar entrega e retirada, vai ser exatamente o mesmo tempo para entrega e para retirada, porque a gente está considerando um termo carregado e um termo descarregado, né? Então, só trocaria de posição aqui de carregado para descarregado. Então, essa seria a equação. A gente pode calcular com base nas variáveis que a gente definiu antes, esses tempos e distâncias aí. Beleza, então, para levantar a taxa de entregas por hora, tá, pessoal? Que é a quantidade de vezes que o carrinho consegue ir numa posição específica por hora, né? A gente considera, então, o tempo de retirada em segundos, que é o tempo que ele leva para ir e voltar de uma posição específica. E se tiver em segundo, a gente divide por 3.600 segundos por hora, né, no caso, para determinar o delivery rate, né, que é a taxa de entrega em entregas por hora, usando essa fórmula aqui, equação 4. E o tempo médio de entrega, a gente considera uma posição intermediária aqui do sistema, um número inteiro, tá? Então, se o meu compartimento tem se o meu sistema tem 5 compartimentos em X, 5 em Y e 5 em Z, a posição intermediária seria provavelmente 3, 3 e 3. Não, seria provavelmente não. É a posição intermediária, né? 3, 3 e 3, tá? É uma métrica bem superficial para pensar num tempo médio ali, tá? Para o sistema como um todo. Beleza, pessoal. Depois que vocês definiram as equações, agora a gente pode então partir para usar uma planilha ou um script para fazer os cálculos, tá? E a gente tem duas etapas. Primeiro, colocar todas as variáveis que a gente vai utilizar. Então, olha só como é que eu fiz aqui essa planilha. Eu tenho as várias linhas, né, da linha 1 até a linha 20, e tem as colunas. Na primeira coluna, coluna A, eu fiz uma descrição, que é para cada uma das variáveis. Então, coloquei, ó, número de compartimentos em X, número de compartimentos em Y, em Z, largura dos compartimentos, largura da estante, velocidade do carro vazio, tempo de posicionamento, todas as variáveis que a gente pode alterar no sistema. Coloquei aqui também na coluna B
as variáveis que a gente está utilizando na nossa definição, nx, lx, ex, por aí vai, vdx, por aí. E na coluna C os valores. Então aqui eu coloco os números que vão representar o valor daquelas variáveis. E deixei na coluna D as unidades, só para facilitar e ficar mais legível. Então nessa primeira parte a gente coloca as variáveis que a gente pode alterar. Estão destacadas em verde aqui, tá? Também coloquei aqui na linha 15, 16 e 17 as posições de retirada, para que a gente já possa usar esses 3 campos aqui para calcular os tempos, então, que a gente vai utilizar. E aqui, ó, na linha 18, 19 e 20, eu coloquei a velocidade do carro carregado, né? Que como essa velocidade é metade da velocidade descarregado, eu só coloquei aqui, ó, as equações, então, nesses campos que pegam VDX dividem por 2, VDY divide por 2 e VDZ divide por 2, tá? E aí, nas colunas F, G, H e I, eu coloquei, então, as equações que a gente definiu. Vocês podem ver que eu coloquei 1 aqui para a capacidade do sistema, 2 para as dimensões e 3 para os tempos associados à carga e descarga, né? A movimentação. Coloquei aqui 4, então, a taxa de entregas para uma determinada posição, que a gente define aqui assim, tá? E o tempo aqui eu só anotei, então, para a posição central de um sistema aqui. Estou considerando o sistema com 5, 5 e 5, então a posição central é P333, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei, então, a descrição, coloquei na coluna G a variável que a gente está utilizando, coloquei no valor, então, aqui as fórmulas, tá? Então, por exemplo, a fórmula da capacidade do sistema, lá na equação, quando a gente dá 2 cliques em cima da célula, vai abrir aqui, ó, igual a C2 vezes C3 vezes C4. O que é o C2? Né? Aqui, ó, C2, que é NX, C3, NY e C4, NZ. Tá? Então a gente começa agora a montar em cada uma dessas células que estão destacadas em preto as fórmulas que a gente tinha levantado antes. Então, por exemplo, as dimensões do sistema em X aqui é C5, que é a largura do comprimento em X, mais C8, que é a largura da estante em X, vezes o número de compartimentos em X, mais uma estante. Né? Então é exatamente aquela equação. E por aí vai, para as distâncias também. O que eu fiz aqui nas distâncias, pessoal? Calculei a distância em Px, Py e Pz, mas eu coloquei os tempos separados aqui, aqueles vários termos que a gente está utilizando, né? dpx sobre vdx, que é a distância percorrida em x dividido pela velocidade descarregado, em y e em z, ou seja, os tempos para ir descarregado, ou para voltar descarregado, né? E os tempos para ir carregado e voltar descarregado. Vocês podem ver, né, que, por exemplo, os tempos se alteram, né, ou diminuem a metade, por causa que a nossa velocidade carregada é a metade da outra. Mas eu fiz todos esses termos. E aqui, ó, no tempo total, então, no TR, eu faço um somatório dos tempos, né, de ida e volta, mais o TP aqui, que é o tempo de posicionamento, tá? Então, coloquei um somatório ali, tá? Então, a gente agora tem que botar essas equações. Então, olha só, aqui eu deixei uma imagem maior que mostra justamente a planilha que tem que ser feita, tá? Como atividade, para vocês poderem praticar e também fazer a entrega. De um lado, coloquem todas as variáveis. Eu deixei esses valores aqui de referência para vocês testarem, então coloquem esses valores, tá? Para a gente ter uma base de cálculo similar. E aqui está o resultado, né? Dos cálculos que a planilha está fazendo. Então vocês podem conferir também, colocando esses valores, se está batendo com a planilha que eu deixei aqui no vídeo, tá? De referência para vocês e nos slides. Para conferir se vocês digitaram as equações certinhas, tá? Então vocês vão montar essa planilha de vocês e vão salvar isso aqui como docx para fazer a entrega, beleza? Além disso, pessoal, daí numa etapa 3, que vocês vão brincar ali com a planilha que vocês fizeram, vocês vão começar a mexer em algumas dessas variáveis. Vocês vão alterar, por exemplo, a velocidade do carrinho, vocês vão aumentar ela 25% quando ele está carregado, ou, descarregado, né? Aumenta em 25 e vê quanto aumenta a taxa de entrega na posição 333. Diminui, vê quanto isso interfere na taxa de entrega por hora.
Então vocês podem começar a mexer nas dimensões do sistema e nas variáveis para ver como isso vai impactar no desempenho, na capacidade, no tamanho que esse sistema vai ter, na taxa de entrega, que é super importante, né? Tem muito a ver com a capacidade do sistema entregar, né? Atender uma determinada demanda de armazenamento. Então vocês podem fazer essas mexidas aí para avaliar quanto isso impacta, né? E é justamente esse o objetivo de ter um modelo. Depois que tu fez esse processo de modelagem, tu consegue extrapolar um pouco, avaliar quais variáveis vão ter mais impacto e daqui a pouco como é que tu consegue otimizar também o teu sistema para que com um investimento pequeno tu faça o maior impacto possível, né? Então isso aqui pode virar depois mais a fundo uma análise mais aprofundada de custos que tu vai ter para melhorar ou alterar essas variáveis, tá? E aí identificar qual variável é mais barata de ser alterada no teu sistema de verdade e quanto isso pode impactar em termos financeiros. Então é o básico, tá? De uma modelagem e do poder que a gente tem em mãos depois que a gente tem um sistema relativamente bem modelado, certo? Então essa é a ideia da atividade. Qualquer dúvida ou sugestão, só comenta aí e até a próxima aula. Valeu!